Olá, amigos, colegas, alunos, mais uma oportunidade na qual estamos juntos essa semana para falar com os professores da pós-graduação do IEPREV. E nessa conversa muito gostosa que nós estamos tendo essa semana com diversos professores da pós, nós estamos trazendo novidades a respeito do cenário previdenciário, novos temas julgados e também muitas considerações a respeito da reforma da Previdência e de outros projetos de lei que estão tramitando perante o Congresso Nacional. Hoje eu tenho uma pessoa muito bacana, que já é meu convidado aqui diversas vezes, eu já vou colocar ele no ar aqui. Boa noite, professor Malcolm. Boa noite, professora Ana Paula, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui trocando ideias, né? Especialmente agora nessa oportunidade de estar falando sobre a pós do IEPREV, né? Que tem sobressaído e está com promoção excelente, por sinal, agora, né? Esses dias. Com certeza. Estamos com uma excelente promoção e estamos com também um programa incrível, porque além de trazer as matérias assim que são mais habituais, benefício, custeio, processo, nós vamos trazer também um módulo exclusivo, professor Malcolm, de processo civil. Então, o pessoal aprender, além do processo previdenciário, aprender processo civil com grandes processualistas de Belo Horizonte. Aí nós teremos o processo previdenciário mesmo, no qual você é um dos nossos professores, e vamos ministrar aulas de precificação, contrato de honorários, vamos falar de marketing jurídico, hoje eu estou gaguejando, pessoal, e outras novidades que a gente terá, precificação. Então, essa pós, ela tem aí, foi desenhada com muito carinho pelo Dr. Lázaro, Dr. Roberto e comigo também, né? Para que a gente possa atender e dar um conhecimento mais global possível para o previdenciarista. Excelente ideia. Muito bem pensada e, mais uma vez, aí tomando a frente, né? Na vanguarda, como sempre. Estamos sempre tentando, né? Eu vou começar dizendo para vocês que essa semana é uma semana bem especial para mim, porque é uma semana que eu estou fazendo 13 anos de magistério no previdenciário. Oh, coisa boa, parabéns. Bastante tempo, né, Malcolm, se for pensar. Com certeza, mais de uma década, né? Isso é precoce Mais de mesmo. uma década. São 13 anos, eu iniciei aqui em Curitiba dando aula na Faculdade Bagose, Constitucional, Trabalhista e Previdenciário. Caramba, bem eclética, né? E nessa época eu nem gostava do direito previdenciário e não era previdenciarista. Somente em 2007 eu comecei a trabalhar no escritório com o direito previdenciário. Eu iniciei dando aula de previdenciário antes de começar a fazer no escritório. Olha que como é a vida, né? O direito lhe chamava, né? O previdenciário era o futuro. Quando eu assumi a coordenação aqui em Curitiba de uma faculdade na qual eu me graduei, o meu coordenador, ele falava para mim, Ana, você brigou tanto para não fazer as últimas aulas de previdenciário do 10º período. Ele falou para depois ser a nossa coordenadora aqui. Você vê como a vida é cheia de surpresas, né? Na época eu não gostava. Mas passando todas essas novidades, né? Esses remembers do passado, né? Primeiro eu quero dar boa noite para o pessoal que está conosco sempre. Já vou começar aqui mandando um abraço para o Emanuel, para a Célia Mara, minha irmã, para a Elaine, a Vicky Nascimento, nossa consultora, o Marcelo Fontes, a Meire Moreira, a Vicky Nascimento, a Thaísa Ozon, a Vicky eu li 2 vezes, já estou ficando velha. A Thaísa Ozon, nossa professora da pós, a Viviane Gamarano, a Maria Aparecida Naime, a Paula Moreira Leite, também queridíssima, que eu já conheço, desde a época que tinha o curso Ideias, eu conheci a Paula, o Anderson, meu esposo, a Silvânia Regina e a Alessandra Moraes. Então, um grande abraço para o pessoal que já está conosco aqui, o pessoal está chegando, Malcolm, já estamos com 38 pessoas ao vivo, daqui a pouco ele dá uma instabilidade, mas já está subindo aqui as pessoas que estão ao vivo com a gente, Dagmar Paduan, o Marcos Barros, nosso coordenador, a André, pulou aqui, o André Domingues, a Gisele Canton, a minha sócia, que é professora da pós também, professora de custeio, a Patrícia Porfírio, a Nayara Dornelas, nossa aluna do coração, a Alessandra Moraes, a Alessandra de Araras, né? E a Marli Marçal, nossa coordenadora também. Então, passado todos esses abraços, depois eu volto para fazer a leitura dos próximos. Malcolm, essa semana é uma semana cheia de emoções, né?
Eu gosto de dizer que, ultimamente, o coração do previdenciarista, ele tem que ser forte, porque estamos vivendo fortes emoções desde o início do ano. Começamos com a PEC, que foi um pouco mais grave do que a gente esperava. Tivemos a medida provisória 871 convertida em lei, infelizmente, quase na sua integralidade, a qual traz aí uma reforma, uma mini reforma da Previdência. Desculpem que eu bati aqui. Depois a gente teve um conjunto de coisas que estão acontecendo, que mesmo que sejam acessórias à reforma, mas que estão tendo um impacto forte no nosso dia a dia e no futuro do direito previdenciário. Mas como a gente não pode falar só de desgraça, de vez em quando alguma coisa tem que dar certo para o previdenciarista, né, Malcolm? Amém. Tem que Graças ser, a Deus, né? né? O que parece, né, o STJ está voltando às suas origens, né, porque realmente, não que necessariamente sejam decisões favoráveis aos segurados, mas assim, a gente verifica que está voltando àquela aparente estabilidade, né, que a gente possa se programar. Eu sempre tenho dito isso, né, que a gente sempre queira, embora seja desejável, que as decisões sejam favoráveis aos segurados, mas é de suma importância que haja um mínimo de estabilidade, que as pessoas possam se programar, se projetar como se comportar, e não viver nessa corda bamba que atualmente é o direito previdenciário, né? Com certeza. Sem contar, Malco, que eu gosto muito quando você fala no teu livro, quando você trata do transcurso do tempo de prescrição, decadência, que você dá aos seus cursos e também naquela tua obra, eu gosto muito quando você fala da necessidade do pacto, de se respeitar o pacto da confiança. Eu gosto muito quando você traz esse tema da confiança, porque afinal de contas, os administrados, eles têm que sentir confiança nos atos do Estado, né? Seja esse ato emanado pelo executivo, pelo legislativo ou pelo judiciário. E hoje a gente tem um aceno, né, de um pouco assim, eu diria, de estabilidade, quando a gente verifica que uma decisão que já tinha sido tomada pela corte, ela volta a ter aí um reflexo positivo. Nós estamos falando do julgamento de hoje da aposentadoria híbrida, que ele trouxe um pouco de alento em tanta escuridão, porque ultimamente os tribunais superiores, tanto o STJ e o STJ menos, acredito que mais o STF, mas o STJ naquela questão, por exemplo, do melhor benefício, na questão da repetição de valores, já deu alguns sustos na questão da segurança jurídica e no pacto da confiança. Eu gostaria que você falasse um pouquinho isso para nós, contasse para o pessoal que está nos assistindo aqui, já um abração para o Gustavo Escobar, Aline Torres, Arthur Secanic, e eu queria passar a palavra para você. Bom, sem dúvida, muito bem lembrado, né? Enfim, é algo que eu já venho, digamos, estimulando as pessoas, fomentando o debate, essa necessidade de segurança jurídica, né, que tem como um dos suportes justamente essa ideia do princípio da confiança legítima, até como já levantava Canutilho, que é sempre lembrado, e infelizmente a gente não verifica isso, né, no nosso direito previdenciário, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial, infelizmente, né, eu confesso para você, até aproveito o ensejo também, que nós temos uma falha, digamos, um furo, eu diria, pelo menos essa é a minha percepção, e até interessante, aproveitando a deixa que você falou que vai ter a disciplina agora de processo civil na pós, eu acho que é de suma importância, porque as pessoas, ao que parecem, por ser aparentemente simples os juizados, o direito previdenciário, como alguns entendem, eu particularmente divido, mas esquecem do Código de Processo Civil, especialmente porque no âmbito do juizado você tem aquela ideia de aplicação subsidiária, né? Mas eu penso que não se pode simplesmente rasgar o Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil, agora de 2015, ele trouxe muito isso, de respeito aos precedentes, de confiança nos precedentes, de respeitar as orientações até então prevalecentes, se for para mudar, que se module essa ideia. Então, a gente vê, na minha leitura, um dos pontos fortes do Código de Processo Civil é justamente esse, a questão da confiança, especialmente no Poder Judiciário. E isso, sem sombra de dúvidas, deve passar pelos juizados, porque, infelizmente, eu sempre falo isso nas minhas aulas também, eu faço essa crítica até, porque se tem entendido do Código de Processo Civil, que prima, repito, pela confiança, pela segurança jurídica, tem sua aplicação muito restrita no âmbito dos juizados. Há quem defenda que só deveria aplicar o Código de Processo Civil quando não confrontar com os princípios norteadores dos juizados. Mas, afinal, como é que você vai saber se confronta ou não? É muito subjetivismo.
você não tem como se orientar. Bom, quando é que vai confrontar ou não vai? Fica a critério de cada magistrado, né? Então, isso é bem complicado no âmbito do JEF. E essa decisão, voltando ao que você comentou até do STJ, para lhe ser bem sincero, é de suma importância, sem sombra de dúvida, mas eu tenho meus receios ainda, eu não acredito piamente que os juizados irão seguir, porque, a rigor, segundo o Código de Processo Civil, essa decisão do STJ seria vinculante. E é para ser vinculante, mas essa vinculação é incrível, não alcança os juizados especiais federais. Eles entendem que não estão vinculados às decisões do STJ em sede repetitiva. Então, ainda assim, por não ter esse acatamento no âmbito dos juizados dessa vinculação, desse efeito vinculante, não me surpreenderia de ainda assim encontrarmos decisões contrárias, obrigando de todo modo as pessoas a insistirem em levar até as instâncias extraordinárias para fazer valer essa orientação do STJ. Pelo menos no âmbito da turma nacional, eu tenho visto até essa obediência, digamos, salutar bastante da TNU, mas nos juizados nem tanto. Sim, e eu concordo contigo, inclusive, eu vou até lembrar aqui, que nós já tivemos uma decisão de âmbito dos trabalhadores rurais, que nós dois fizemos uma live, eu acho que foi janeiro, fevereiro, foi bem no iniciozinho do ano, e a gente já estava debatendo também que tinham algumas decisões que tinham saído e que muitas pessoas estavam tendo elas já como positivas. E você levantou alguns pontos de preocupação. Você lembra disso? Que a gente tratou esse ano no tribunal? E você ponderou, falou, olha, eu tenho uma certa preocupação, porque toda vez que eu tenho uma decisão um pouco aberta, essa possibilidade de interpretação, ela pode gerar algumas distorções. E aí a gente tem isso muito no processo, né, Malcolm? Eu sou uma pessoa que gosto muito de processo também. Eu iniciei a minha carreira no previdenciário, não nas aulas gerais. Quando eu dava aula no Bagose, eu dava aula em cursos de contabilidade, né? Em 2009, eu iniciei no previdenciário mesmo, dando aula em pós-graduação de previdenciário, como aula de processo. Então, eu tenho um certo amor ao processo também. E eu verifico que essa problemática do juizado, que a gente vem aí há muitos anos falando do problema do juizado, né? Você sempre fala que é um feudo. Eu gosto de dizer que é uma terra de ninguém, né? Eu gosto de usar o termo também de que é uma terra de ninguém, porque não se cumpre nada, legisla por portaria. Eu acho até que já foi pior, que hoje a gente está um pouco mais controlado. Mas isso a gente poderia fazer uma remissão para os alunos que estão aqui vendo, ou para o pessoal que advoga, a casos em que isso já aconteceu, como foi decadência, como foi desaposentação, que o juizado não se sentiu adstrito ao que foi julgado pelo STJ, né, Malcolm? Justamente, como você bem colocou, e até a questão da decadência, né, voltando a esse ponto também que você cogitou, o Supremo julgou com repercussão geral que também, segundo o CPC, seria vinculante, de que não existia prazo para reclamar benefícios. Mas mesmo assim, por alguns meses, a Turma Nacional manteve uma súmula em sentido contrário, só depois de alguns meses é que voltou atrás. Tá? E ainda assim, como você colocou também, pois é, infelizmente, né, como você colocou, essas decisões abertas trazem inúmeras interpretações, por exemplo, sobre a ideia do prévio requerimento administrativo, né? Teve alguns termos lá que até hoje geram discussão. Por exemplo, a ideia de que certas revisões dispensariam prévio requerimento administrativo, ou de que, quando se tratar de restabelecimento, tem uma interpretação meio dúbia. Quando se trata de um benefício que foi, digamos, um restabelecimento de um benefício, né, que foi cortado, o Supremo entendeu que é desnecessário você fazer qualquer provocação posterior, porque a cessação do benefício já seria suficiente. A questão da hora que a gente está vivendo até em relação aos benefícios, aposentadoria por invalidez das mensalidades de recuperação, que é aquela ideia de se receber por 18 meses. Sim. Há juízes que entendem que, a despeito de já ter uma data pré-fixada para cessar, você tem que esperar cessar para poder entrar na justiça, o que é um absurdo. E aí citam a decisão do Supremo, só que o Supremo nunca falou nada a respeito disso, Não tem guarida, não tem acolhida. Né, a gente teria que discutir a pretensão resistida. E a partir do momento em que se discute o fato, aqui eu venho até colocando uma ideia, a partir do momento em que aquele julgado do prévio requerimento, ele fala que eu preciso ter a pretensão resistida, ele não diz que eu tenho que ter as parcelas cessadas. Ele fala que eu tenho que ter a minha pretensão principal resistida.
A partir do momento em que a pessoa já tem cancelado, ela não precisa esperar, você concorda comigo? Sem dúvida. E olha só, tem um termo lá no SRE 631-240 de Minas Gerais, que ele coloca o seguinte, não há necessidade de prévio requerimento das ações de manutenção do benefício. Então, eu particularmente tenho dito que, nesse caso, começou a receber as mensalidades de recuperação, a pessoa pode ingressar na justiça pedindo para manter o benefício, porque, enfim, já tem a data pré-fixada, não precisa esperar reduzir o valor ou cessar. Eu faria uma interpretação aqui um pouquinho diferente, no sentido assim, eu nem acho que não haja o prévio requerimento. Eu acho que a pretensão já está resistida quando a parcela é de recuperação. Porque o interesse principal é a manutenção, a meu ver, assim. Então, eu ainda poderia discutir com o juiz o seguinte, olha, minha pretensão resistida está aqui. Ela não se configura, não se subsume ao benefício financeiro, mas ao fato de que eu já perdi aquele benefício que eu tinha intuito. Mas, assim, são duas formas de abordar para que a gente ainda pudesse rebater essa ideia, né? Sem dúvida, porque já tem uma perícia contrária, que já concluiu que ele tá recuperado, ele entende que não. Então, para que mais resistência do que isso? Sim, Mas, infelizmente, a gente encontra decisões citando esse RE para sustentar a necessidade de prévio requerimento administrativo. Aí entra aquilo que você colocou, né, do conceito aberto demais, até mesmo porque o previdenciário é muito rico de detalhes, né? Inclusive, isso até, como você bem colocou, levou o STJ ao que parece rever a necessidade de devolução, né? Nessa questão de ordem que foi levantada no STJ, a respeito da necessidade ou não de devolver pela tutela provisória revertida, salvo engano, o relator levantou 8 possíveis exceções. Então, olha só, quantas variedades, quantas variações a gente pode ter numa mesma discussão, né? Então, o previdenciário é muito rico. Isso exige, eu diria, uma dissecação, né? Mais detalhes. As decisões precisariam ser assim para que realmente possam ser entendidas e cumpridas, né? O problema maior que eu vejo nesse ponto, eu tenho até vontade, às vezes, de reescrever, ou melhor, como é que a gente fala? Atualizar. Ó, a pessoa está sem palavras hoje. A mulher que fala igual a mulher da cobra está sem palavras hoje. Eu tenho vontade de atualizar o meu livro sobre direito previdenciário no STF, porque depois da época que eu lancei por causa da dissertação de mestrado, eu achei que a minha tese ela foi ficando cada vez mais forte, porque o STF totalmente, né, andou naquele sentido que eu criticava em 2014. Mas a ideia que eu escreveria hoje era justamente para criticar o fato de que o STF, ele cita Dworkin, eles citam Alexis, mas eles não têm ideia do que seja a teoria desses dois escritores, para começar. E aí essa ideia de que tudo eu posso resolver com princípios e regras, ela é muito preocupante, eu diria, quando a gente tem um tribunal que é muito político como o nosso, ou que se baseia demais nos elementos metajurídicos. Você concorda? Sem sombra de dúvidas. Hoje, infelizmente, antes de decidir qualquer demanda, eu diria, previdenciária, se vai atrás do impacto que isso trará nas contas, né? Como se o direito ficasse em segundo ou terceiro plano, né? Exatamente. Eu penso que não seja por aí. De longa data a gente tem visto isso. É triste ver essa realidade aí que a gente tem constatado. Vou colocar teu nome ali, para deixar bonito no vídeo. Ótimo. Bem, deixa eu aproveitar, Malcolm, mandar um abraço aqui também, olha, para o pessoal que está chegando agora, tem mais gente chegando, então um abraço aqui para Socorro Nunes, abraço para Helena Venhausen, que é a nossa coordenadora, Maria Estela Gonçalves, Silvio Marques, Regina Prado, minha querida amiga, tá faltando a irmã dela que não entrou ainda. O Moroni Mendes, eu quero mandar um super beijo para o Moroni, porque ele me escreveu uma coisa tão bacana ontem, fiquei tão feliz. Ele falou o quanto as lives estão ajudando ele no escritório, ele que está iniciando na área previdenciária. Fiquei muito contente, Moroni, porque são esses relatos, esses comentários que fazem a gente ter força para chegar em casa depois de um dia cheio de trabalho, ainda gravar uma live, convidar o professor Malcolm, convidar amanhã a professora Gisele, né? Então, eu fico muito feliz quando recebo essas respostas positivas a respeito da live. Vou aproveitar, fazer uma propaganda aqui. Pessoal que quer assistir, nós completamos esse mês 1 ano do bate-papo previdenciário através do IEPREV. Esse ano faz 5 anos que eu tinha o programa na Uninter, depois eu passei esse programa para o IEPREV, e ele é um programa aberto ao público desde agosto, Malcolm, do ano passado.
Parabéns. O Paulo Bacelar foi meu primeiro entrevistado, você foi o meu terceiro entrevistado. Então, nós estamos completando um ano do bate-papo previdenciário. Quem tiver vontade de assistir os programas anteriores, entra lá no meu canal do YouTube. Professora Ana Paula Fernandes, ou procura como Ana Paula Fernandes, vai encontrar, claro que vai encontrar muito mais a Paula Fernandes cantora, né, Malcolm? Que é uma talvez não. Concorrência desleal com aquela cintura dela de 45 centímetros, né? Mas vocês procurem a Ana Paula Fernandes, não a Paula Fernandes, tira o Paula, procura a Ana Fernandes, que é mais fácil de encontrar o meu canal, e aí vocês vão também poder assistir no canal do IEPREV todas as nossas lives nesse um ano de bate-papo previdenciário. E dá para aprender muita coisa, porque eu trouxe muita gente bacana que compartilhou o conhecimento conosco. Mas dando seguimento, então, Silvio Marques, um abraço, Helena, aqui eu já falei, Gisele Reis, Ale Oliveira Minaré, nossa professora de militar, um grande abraço também. A Helena está dizendo que você é fera aqui, ó. Gustavo Oliveira, Verusca, Dagmar Paduan, Marcelo Fontes, Priscila Santos, Bruna Correia Ortiz também, nossa querida coordenadora, Heloísa Rezende, Amanda Marcela Lopes, Márcia Roqueto, Amanda está dizendo aqui, ó, parabéns, ótimo mesmo, também sou super fã. Amanda, muito obrigada, querida, a gente sempre agradece. Andréia Furtado, Andréia é Bacabal, né? Bacabal, não é Marabá. Eu fui dar aula em Marabá, mas conheci a Andréia, que é de Bacabal. Um abraço para todo o pessoal de Bacabal e todo o pessoal de Marabá, que eu tenho um carinho enorme pelo Norte e Nordeste, que sempre me acolhem com muito carinho, com muito amor. Malcolm, vamos falar da decisão de hoje. Tá todo mundo... Sim, sem dúvida. Vamos focar, né? Olha só, tivemos uma decisão feliz, né? Eu diria até porque há alguns anos, quando eu comecei a estudar também previdenciário, eu sempre gostei muito de pesquisar jurisprudência, assim como você, e eu sempre coloquei que o STJ tinha uma linha, que é o que parece, graças a Deus está retornando, que é a ideia de hermenêutica, que diz o seguinte: onde a lei não restringe, não cabe ao intérprete restringir. Então, nessa questão que você lançou inicialmente da aposentadoria híbrida, o que nós tivemos? Nada mais, nada menos do que obediência a essa orientação. Eis que, em momento algum, a lei que surgiu em 2008, 11 anos atrás, cogitou de uma limitação do aproveitamento do tempo rural, né? Então, no meu entender, onde a lei não distingue, não cabe a ninguém distinguir ou restringir. Assim sendo, não tem lógica nenhuma, e eu penso até que o INSS nunca exigiu essa ideia de que o tempo rural fosse próximo, fosse contemporâneo, estivesse nos últimos 15 anos, até mesmo porque não poderia, uma vez que não tem previsão legal para isso. É até interessante observar nesse sentido algo que eu tenho também constatado. A minha percepção é que, em algumas hipóteses, que não estão sendo poucas, estão aumentando, às vezes é melhor você recorrer para a via administrativa do que para a via judicial, porque é estranho o que eu vou falar agora, mas a administração pública não pode ferir o princípio da legalidade, só pode fazer o que a lei autoriza, né? E aí vem a pergunta, bom, mas o judiciário não deveria ser assim também? Potencialmente sim, mas na prática não. A gente vê situações esdrúxulas, aberrações jurídicas sendo criadas pelo Poder Judiciário sem previsão legal alguma, como era, vou colocar até no passado. Tá? Essa ideia de, na aposentadoria híbrida, se exigir que o tempo rural fosse próximo, fosse contemporâneo, dentro dos últimos 15 anos, não tem previsão nenhuma, não tem lugar nenhum dizendo isso, é um absurdo. Graças a Deus, o STJ resolveu decidir, na linha anteriormente assumida por ele, dizendo, olha, se a lei nada falou, não cabe a ninguém criar qualquer requisito, é nada mais, nada menos do que isso. Eu não vi ainda, não assisti ao julgamento em si, mas eu creio que tenha sido essa linha que tenha prevalecido, que é de longa data, que felizmente, ao que parece, repito, está voltando agora. A lei não falou nada a respeito, então não há necessidade de pagar, não há necessidade de que a última, inclusive, seja rural, essa é a orientação agora do STJ, e nesse ponto confronta diretamente com a Turma Nacional de Uniformização, que eu creio que, assim como já tem feito, vai se curvar agora a orientação do STJ, ou seja, não há mais que se exigir que o tempo rural seja próximo, tá? Não importa se é antes ou depois de 91, não interessa, e também não há necessidade de que a última atividade seja
rural, até mesmo porque quem começou essa interpretação, e é interessante lembrar, foi o próprio INSS, lá no artigo 51, parágrafo 4º do decreto 3.048, ele colocava da dispensa de que a última atividade fosse rural. Ou seja, o próprio INSS tinha interpretação favorável. Como poderia, então, o Poder Judiciário criar uma interpretação contrária até ao próprio administrador, né? Sabe, Mal, com essa decisão, primeiro que vocês me desculpem que eu estava rindo aqui, porque o Anderson chegou e ele fica mandando beijo para mim, enquanto eu estou aqui séria trabalhando, Malcolm. Essa vida É não uma é paixão muito grande, né? E aí Coisa linda. ele tirou uma foto enquanto eu estava aqui concentradíssima e eu comecei a dar risada. E aí parecia que eu estava desrespeitando o meu entrevistado, né? Que eu comecei a rir. Então você me desculpa, Malcolm. A pessoa me tirou a concentração. Mas deixa eu te falar, eu concordo com você e eu tenho uma preocupação com essas idas e vindas. Essa decisão da híbrida, ela é bem marcante para mim, porque foi uma decisão que eu tive no Conselho Pleno do CRPS, na minha última sessão de julgamento, quando eu saí do Conselho de Recursos da Previdência, do Conselho Pleno em Brasília. Foi em fevereiro de 2015. E eu me lembro muito bem que eu julguei um processo no Conselho Pleno, eu fui acompanhada por quase a totalidade dos conselheiros, e aí uma conselheira do INSS, que representava o governo, ela retirou esse processo porque ela discordava do que na época eu estava aplicando o julgamento do STJ daquela época. Aquela primeira decisão que o STJ deu lá em 2014, finalzinho de 2014. E ela estava discutindo o fato de que, na época, o regimento do CRPS não citava a decisão de tribunal como vinculante à decisão de tribunal superior. E naquela época, parecia que o problema tinha acabado, né? Você concorda comigo? A gente imaginou que o problema acabou. E ele retornou com tudo. São essas coisas que nos surpreendem como professor, como previdenciarista, você como uma pessoa que atua dentro do Poder Judiciário, porque naquela época a gente tinha uma decisão de finalzinho de 14 que parecia ter trazido um alento para aquela questão. E aí eu gosto de falar... Isso, já está sedimentado, né? Isso, pode falar. Pode falar você um pouquinho sobre essa loucura que foi tudo isso. Ótimo, veja só, já estava sedimentado, já tinha orientação antiga do STJ nesse mesmo sentido, né? Mas aí, de repente, a Turma Nacional, numa nova composição, eu até anotei na última vez que a gente se encontrou, tratando sobre esse tema, faz alguns meses, eles mudaram em 4 anos 3 vezes de entendimento. Ora seguiram o STJ, depois mudaram atrás, depois voltaram de novo, enfim. E nesse ponto até lembro uma frase, até uma afirmação que eu não concordava antes do magistrado, até com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, que ele dizia o seguinte, que não iria seguir as orientações da TNU porque a toda hora mudava, né? De 2 em 2 anos mudava a composição e ninguém respeitava os precedentes. Infelizmente, a gente tem, de certo modo, visto isso, né? Esse é um exemplo claro. Nessa aposentadoria híbrida, já tinha súmulas, já tinha representativo de controvérsia, tudo definido. Aí, de uma hora para outra, muda a composição. Não é bem assim, tá, vamos rever. E o pior, sem aviso nenhum, sem demonstração de que houve algum motivo que justificasse essa alteração, nada, não teve nada que justificasse essa alteração, a não ser a mudança na composição da TNU, que é um absurdo. A TNU tem que se atentar que, embora a sua composição seja temporária, ela está lá para ditar regras que, a rigor, seriam permanentes. Especialmente, e eles esquecem, ao que parece, com todo respeito, ao que parece, eles não lembram que nos juizados não se tem admitido ação rescisória. Olha só quantas pessoas não ficaram no prejuízo por conta dessas alterações da TNU e agora, a despeito do STJ chegar e dizer que essas pessoas tinham razão, essas pessoas não vão poder fazer nada, porque não cabe a rescisória no juizado. Com certeza, mas assim, como eu gosto de polemizar, porque falar só de coisa boa não tem graça, né? A gente tem que estar preparado para os próximos acontecimentos. Então, assim, as cenas dos próximos capítulos, considerando que nós conhecemos o histórico, sabemos o modo que os tribunais têm trabalhado, sabemos que o INSS adquiriu ao longo dos anos uma outra postura processual. A pergunta que não quer calar, até a doutora Gisele ali, professora de rural também, a Gisele dá custeio e dá aula de rural, ela falou, olha, vocês acreditam que processualmente o INSS vai conseguir fazer chegar ao STF? Esse é um ponto importante para a gente tratar antes de encerrar. Um outro ponto
Tem necessidade de modular os efeitos? A gente ainda precisa ler a decisão e saber se há algo a ser modulado nisso. E um terceiro ponto, eu estou listando que são 3 coisas que eu gostaria que você falasse um pouquinho. E a outra questão né? E a rescisória, como é que vai ficar? A gente sempre fala de rescisória para o INSS. E clientes nossos que tiveram essa decisão transitada em julgado há pouco tempo e que ainda poderiam fazer algo, eu gostaria de jogar para você essas 3 perguntas. Um prazer. Bom, primeiramente, eu particularmente entendo que não tem como chegar ao Supremo Tribunal Federal, porque a discussão é eminentemente infraconstitucional, diz respeito à Lei 8.203, ao decreto, como eu cogitei, 3.048, 51, parágrafo 4º. Então, não vejo como sendo matéria constitucional essa interpretação, sinceramente, por mais elástico que tenha sido alguma outra decisão do Supremo, não entendo como alcançar essa discussão. Acho que o INSS vai se dar por vencido, tá? Essa é a minha aposta. Então, não vai chegar ao Supremo. O INSS até pode, eventualmente, interpor recurso extraordinário, mas não será, no meu entender, admitido. Anote aí, eu faço essa aposta inicialmente. Então, não é matéria constitucional, não é matéria para o Supremo, tá? E vai depender especialmente dos fundamentos levantados. E eu penso que, se foi levantado, por exemplo, como fundamento o artigo 51 do decreto 3.048, ou mesmo a IN, que autorizava essa mesma linha de raciocínio de não exigir que a última fosse rural, assim como de que fosse contemporâneo o tempo rural, eu penso que com esses fundamentos, sendo eminentemente infraconstitucionais, não tem como chegar ao Supremo. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Okay? Certo. Segundo ponto, modulação. Não é o caso de modular. Por que não é? Porque, a rigor, o CPC só autoriza falar em modulação quando há uma mudança brusca na jurisprudência. Só que não tem mudança. Como você bem colocou, desde 2014 o STJ já entende dessa maneira. Então, não teve nenhuma mudança. Então, na minha concepção, na minha leitura, não se tem previsão alguma de se modular, de criar qualquer modulação. Tá? Com efeitos retroativos, inclusive alcançando, eventualmente, e aí é outra discussão, vou entrar no terceiro ponto. Né? Então, segundo, não tem modulação na minha leitura. Tá? Não tem previsão, não tem autorização para se falar em modulação. Certo? É o que eu penso. Terceiro ponto, rescisória. Esse é um ponto bem polêmico, tá? Porque nos juizados a rigor não cabe, né? Não se tem admitido. Eu acho um equívoco, já escrevi um artigo a respeito, de que deveria sim caber. Inclusive no Congresso do IEPREV agora em Minas, né, tivemos uma palestra do Dr. Vicente Ataíde, lá do Rio Grande do Sul, de uma turma Rexol, não me lembro qual, que ele admite, sim, a turma dele admitiu a ação rescisória lá no âmbito dos juizados especiais federais. É de Curitiba, né? Perdão. Não é, doutor Vicente, que é uma figuraça, me tornei fã desde que eu conheci também. Uma pessoa excelente. Verdade, muito preparado. Então, rescisória talvez não caiba por qual motivo. Tá? E aí eu vou até amadurecer, depois até pode voltar uma live só sobre isso. Nós temos uma... Oi? Combinado, vou adorar falar desse tema, vou estudar também, para a gente poder debater, para eu poder te acompanhar daí, né? Nós dois, eu também, vou me preparar para você. Então, olha só, nós temos uma súmula 343 do Supremo que, graças a Deus, há 5 anos, o que é muita coisa para se comemorar, o Supremo tem mantido. Essa súmula 343 do Supremo diz que não cabe ação rescisória quando a matéria é controvertida nos tribunais, tá? Por entender que, havendo mais de uma interpretação, não teria uma ofensa literal à norma jurídica, né? Uma ofensa que permitisse a ação rescisória, tá? Misturando um pouco as duas redações hoje. E essa súmula, inclusive, tem alcance pleno para qualquer matéria, seja constitucional ou não, essa é a orientação do Supremo desde 2014. Por outro lado, aí entra a discussão. Bom, essa matéria seria controvertida nos tribunais? Eu entendo que não. No primeiro momento, eu entendo que não, porque, na verdade, somente a turma nacional é que agora resolveu voltar atrás na orientação que ele já seguia anteriormente, que era no mesmo sentido do STJ. Então, eu particularmente entendo no primeiro momento, que não seria uma matéria controvertida nos tribunais, pegando-se como orientação o entendimento do STJ desde 2014. Então, potencialmente, eu entendo que seja viável, sim, ação rescisória, dentro de 2 anos, né, para ingressar com ações rescisórias e fazer valer agora essa orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Perfeito. Eu até faço Certo? algumas perguntas, você sabe, você conhece mais ou menos o meu posicionamento, né? Mas como eu reproduzo algumas perguntas que eu recebo e reproduzo algumas perguntas que o Sim, pessoal vai sim. colocando nos comentários. E eu vi hoje alguns professores que fazem propaganda falando de modulação de efeitos. Eu também discordo, mas eu queria essa tua opinião porque eu também acho que não é caso de modulação de efeitos. Diferente de outros casos que a gente tem aí, né? Em que a gente precisava da modulação e ela não ocorreu, né, Malcolm? Que não foram Justamente, poucas perfeito. vezes que isso aconteceu. Pois é, até onde eu sei, no Código de Processo Civil autoriza quando acontece isso, até o que eles chamam lá no direito norte-americano de overhauling, né? A mudança Uhum. das regras, mudança brusca de uma hora para outra. Mas não tivemos essa mudança. No STJ sempre foi essa orientação, então eu particularmente não vejo autorização para se falar em modulação alguma. Tá? Na minha concepção, não. Eu Minha penso assim leitura, não. também. Até vamos falar aqui para o pessoal que vai fazer a pós-graduação, quem não sabe o que é distinguish, overhauling, eu não sei falar E, assim, né? Eu aprendi isso, gente, em 2014, em Vitória, numa palestra que eu fui dar junto com o professor Malcolm, e nós dois fomos falar do sistema recursal do juizado, lembra, Malcolm? E falar da sim, questão das sim. quebras de posicionamento da jurisprudência, e eu me lembro que você trouxe essa novidade de tratar do overhauling e É overruling, acho que é ruling mesmo. Vamos, vamos. o distinguish é distinguish, porque é alemão, né? Isso. É, e Distinguish, esse distinguishing. overruling, né? Seria distinguishing, né? O overruling seria o prospective, né? Com efeitos futuros. Nessa modulação seria o overruling prospective, que, só aproveitando a deixa, né? Que é um tema que eu gosto bastante, não existia na legislação em recurso extraordinário, mas o Supremo já fazia isso anteriormente. E agora o CPC autorizou de forma expressa. Esse é o Ó, overruling prospective, né? Que seria o, só para o futuro. o Anderson está aqui dizendo nos comentários que pai Malcolm adivinhando o futuro. Amém, né? Que sejam projeções favoráveis, tudo bem. Estou mandando um abração aqui Também. para o André Siqueira também, que também é nosso coordenador, e ele falou o seguinte, ó, no congresso do IEPREV em BH, doutor Vicente da TR de Paraná, né, falou que estava admitindo a rescisória. Aqui um grande abraço Isso. para a Neide Elias, nossa querida Neide Elias, a Lúcia Catarina Ron. Ah, gente bonita. A Lúcia Catarina acabou de chegar da OAB das Escolas, um projeto muito bacana da Comissão de Direito Previdenciário aqui do Paraná. Iniciou na época que a Melissa Foma era nossa presidente, depois o Leandro, agora o Leonardo Zicarelli, agora o Leandro Pereira, todos os presidentes dando continuação num projeto muito bacana, que a Lúcia Catarina participa, e mais todo o pessoal da comissão, a Luciane Nascimento também, que é um projeto, Malcolm, muito legal, porque eles levam o entendimento básico de previdência para as escolas, seja para o EJA, o CBEJA, então, principalmente essas escolas de segundo grau, que tem o pessoal mais maduro que Excelente. está cursando e também o ensino regular. Então, eles fazem palestra toda semana numa escola municipal ou estadual diferente, levando noções básicas do direito previdenciário. Então, é uma excelente iniciativa. Aqui no Paraná já está com 6, 3, agora está indo para o 7º ano do projeto, imagina? Que bacana. Excelente. Inclusive, Muito. o professor Vladimir Novaes Martinez, ele tinha essa ideia de que o direito previdenciário deveria ser disciplina para o ensino médio, né? E eu acho interessante, ainda mais agora, com essa ideia de capitalização, que é outro absurdo, né? Então, eu penso que mais do que nunca deveria ter realmente essa disciplina aí, de repente até no ensino infantil mesmo, né? As nossas crianças têm que começar a assistir o desenhinho da cigarra e da formiga para compreender o que isso tudo significa. Justamente. Abraço para o Sóstenes, Perfeito, né? para Augustinho, para Chiquinha Nascimento, Herbert Alves, a Silvânia Diniz, nossa queridíssima. E só para contar também Ah, que minha hoje amiga, ele Edinaldo. alcançou 10 mil seguidores no Instagram. A gente, confesso para vocês, a gente não tinha muito amor pelo Instagram, porque sempre usamos muito Facebook. Mais de uns tempos para cá, ganhamos muitos seguidores no Instagram, Mal, começamos a usar o Instagram, e eu fiz um apelo, né, na Parabéns. segunda-feira, um apelo a pedido do nosso chefe da comunicação, que é o Fernando Marques. Ele falou: Ana, fala lá para o pessoal seguir a gente no Instagram. Foi um sucesso. Chegamos aí a 10 mil seguidores. Eu aproveito para falar para o pessoal, Caramba. né?
Sigam lá, professora.anapaulafernandes. E vão lá seguir meu Instagram, acompanhar tudo que eu posto, um pouquinho de vida pessoal e 90% de trabalho. Malcolm, fala teu Instagram aí para o pessoal te seguir também. Malcolm Robert, professor Malcolm no Instagram, se não me engano, é isso, tá lá. Professor Malcolm também. Malcolm, isso mesmo, Pô, que bacana. Parabéns pelos 10 mil, né? Coisa boa aqui, que número espetacular. Que bacana. Pessoal, lá, inclusive. Também para falar para vocês que a nossa aula magna da pós-graduação ela ocorre na semana que vem com o nosso coordenador, professor Lázari. Então, você que quer assistir, aproveita. Ah, eu não vou fazer a pós, não tem problema. Vai lá, participa da nossa aula magna, você não vai resistir e depois vai fechar e vai fazer a pós-graduação conosco. A pós-graduação, Malcolm, ela é um presente que o Dr. Roberto está dando para a comunidade jurídica. A pós-graduação pelo AD, num preço de R$ 178 mensal. A gente colocou um preço extremamente baixo, cobrindo nossos custos, porque o Dr. Roberto acredita muito, muito, muito mesmo, na importância de melhoria do estudo do direito previdenciário e na importância também da qualificação do advogado previdenciário. Então, eu faço essa propaganda de muito coração, para que quem quer ficar por dentro do que está acontecendo na reforma, venha fazer a pós com a gente, acompanhe automaticamente todos os acontecimentos, já que os nossos professores, eles são os melhores do cenário brasileiro e são aquelas pessoas que estão completamente ligadas a tudo que está acontecendo no cenário previdenciário. Malcolm, vou passar a palavra para você fazer algumas considerações finais sobre esse julgado do rural e sobre a importância do estudo processual para quem está nos assistindo. Perfeito. Mas antes, só uma ponderação. Eu tive a oportunidade de estar alguns dias atrás em Belo Horizonte, né, gravando aula justamente para pós. Eu fiquei encantado com a grade de disciplinas, né, muito completa, viu? Realmente tiveram um cuidado muito grande, foram muito felizes aí quem elaborou aquela grade. Possivelmente tem a sua mão, então parabenizo também, porque realmente, vocês pensaram em tudo ali, está perfeita a grade. Estou até querendo copiar, trazer para cá para Teresina, né? Uma coisa que eu estou coordenando, mas está muito boa. Ai, Malcolm, mas olha só. Que bom que você gostou. Foi feita com muito carinho mesmo. Não, mas ficou excelente, excepcional, realmente, muito boa, perfeita, completa mesmo. E eu tenho dito há algum tempo já, e mais do que nunca agora, né? Eu penso que é indispensável a qualificação. Eu acho que já não tem mais espaço para aventurar, para aventureiros no direito previdenciário. Eu sempre tenho colocado até nas minhas aulas também da responsabilidade que se tem, né, os advogados previdenciaristas, porque às vezes é muito trabalho e pode ser que não se tenha efetivamente disponibilidade como se deveria ou como se eventualmente desejaria, mas enfim, eu acho que as pessoas têm que se atentar até se colocar, né, acho que a gente está precisando muito do direito previdenciário também, até de empatia, a gente se colocar no lugar das outras pessoas, imaginar que se algum dia você precisasse de um advogado, será que você buscaria qualquer um? Ou você buscaria alguém que você tem plena confiança, que sabe que está ali estudando, que está se sacrificando, porque, enfim, é uma responsabilidade gigantesca, né? De repente, você trabalhar com a aposentadoria de alguém, se der errado, o prejuízo é inenarrável, algo, às vezes, irrecuperável até por não caber rescisória, por não caber uma segunda chance. Então, mais do que nunca agora, com a iminência da reforma, é necessário, sim, se aprimorar, estudar, aprender os detalhes, ter uma visão geral do direito, não só previdenciário, mas, enfim, como a gente sabe, o direito previdenciário ele é bem complexo e completo também, porque exige conhecimento constitucional, administrativo, processual civil, direito do trabalho. Então, exige todo esse arcabouço aí que certamente passa pela qualificação, sem sombra de dúvidas. E nesse ponto, até volto a parabenizar até o IAPREV pela pós, pelos excelentes professores aí. Realmente, esse preço aí é quase imbatível, né? Especialmente pela qualidade. E sem sombra de dúvidas, isso eu tenho falado reiteradamente, não seria diferente aqui, no sentido da necessidade de estudarmos, estamos sendo desafiados agora com essa reforma, a gente vai precisar debater, discutir, e para isso a gente precisa necessariamente se qualificar, né? Traçar teses, discutir teses, levar essa discussão para o Supremo, para o STJ, mas com fundamentos sólidos, não simplesmente aventurando, né? Porque, enfim, são temas muito caros para todos nós, e realmente agora estão sendo desafiados. Então, mais do que nunca é necessário realmente se aprimorar, a qualificação é indispensável, é irresponsável até, eu diria, alguém
começar a advogar no direito previdenciário sem se sentir preparado, sem passar por uma pós, nem que seja uma pós, mas que estude constantemente. E hoje em dia a tecnologia facilita bastante, né? Não precisa nem sair de casa. Então, hoje em dia está muito acessível. Os livros aí, nós temos vários, tem e-book, então, material tem, a questão é a gente priorizar realmente o que interessa, né? Foi bom que você citou, só para dizer também, falar para o pessoal o seguinte, eles vão dizer que hoje eu estou muito marqueteira, mas não é porque realmente, primeiro, o Instituto, claro, ele sobrevive, né, do mercado que a gente vende, né, mas acima de tudo eu queria falar para o pessoal que a gente tem uma promoção especial, Malcolm, para o mês do advogado. Nós estamos vendendo o IEPREV Premium, que é o pacote mais completo do dia. Assim, não existe nenhuma ferramenta mais completa do que o IEPREV Premium. Então, ele foi idealizado pelo Dr. Roberto junto comigo em 2016, 2017. É um pacote de serviços e lá nós temos a biblioteca virtual com mais de 8.000 títulos que envolvem Saraiva, todas essas livrarias. Então, é importante o pessoal saber quem acessa o IEPREV Premium, além dos simuladores de cálculo, além de todos os nossos cursos online, além dos congressos, além de tudo que está disponível, boletim, notícias, informativo, ainda tem a biblioteca virtual. Eu até sempre falei para o Roberto, né, porque essa necessidade, isso tem que ser divulgado, porque é muita coisa boa por um preço que as pessoas não têm noção. Eu lembro que pouco tempo atrás eram 50 cursos por conta dessa assinatura, 50 cursos online, né? Por essa biblioteca toda, de forma legítima, né? Sem nada de piratear, são livros realmente que com acesso livre. Legalmente, legitimamente, além do que os nossos cursos você pode assistir quantas vezes você quiser. Eu, por exemplo, eu vou te contar, já te falei isso, né, Malcolm? Você sabe que eu sou sua fã. Eu dou aula de decadência, prescrição e decadência. Eu assisti o seu curso 5 vezes. Porque eu ligava ele no escritório e ficava trabalhando e te ouvindo, sabe? É muito bacana, é muito legal, eu adoro, e eu cito, eu vou dar aula, eu falo, olha, professor Malcolm fala isso, o professor tal fala aquilo, porque também eu acho que a gente tem que ser muito justo com o nosso colega, com a pessoa que estuda, que escreve, que forma o livro. Então, quando eu cito uma ideia, eu não me aproprio da ideia, eu falo, olha, aprendi isso aqui com o professor Seral, aprendi isso aqui com o professor Malcolm. Eu agora estou trabalhando muito com o Neto, a gente faz muito trabalho empresarial no sentido de planejamento, eu falo muito, olha, o professor Neto sempre fala isso, acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que ser muito justo com o colega. E eu adoro 5 vezes um curso, e eu cito ontem, por exemplo, eu dei uma aula muito bacana aqui em Curitiba, numa pós-direito tributário, e aqui eu citei muito o professor Ivan Cashman. Olha, o professor Ivan sempre ressalta, cuidado com isso aqui. A gente tem que ser muito justo com o nosso colega, né, Malcolm? É assim que a gente sobrevive nesse mercado, sendo amigo de todos e tendo um bom relacionamento com quem também tem um bom relacionamento com a gente. Mas, acima de tudo, a gente consegue viver tão bem, porque a gente tem que ser justo, né, Malcolm? Então, com certeza, a lealdade está acima de tudo, né? Questão de ética também, então, sem sombra de dúvidas. Eu não esperaria algo diferente de você, sem dúvida. Até lhe agradeço mais uma vez. Não, muito obrigada. E aqui eu vou só fazer um comentário que a Ana Enes falou que comprou esse pacote, gostou. O Bernardo é um querido também, Bernardo Wagner, grande abraço, ele também tem esse pacote, né? Pessoal aqui dizendo que super recomenda o pacote do IEPREV Premium. Aqui a Ana Enes dizendo que vai fazer. E aí fazer um comentário, a Lúcia Catarina falou, estou quase fazendo outra pós. Pessoal, o preço está incrível. Então, você que já tem uma pós-graduação, eu não quero entregar artigo, eu não quero ter que ficar fazendo todas as aulas. Por esse preço, eu acho que só como curso de atualização ele já tem valor. Você assina um termo como aluno ouvinte e não fica responsável por fazer as avaliações e também não precisa entregar o artigo no final. Você só tem que entregar um termo de que é aluno ouvinte, porque daí a gente não vai ter que certificar o teu diploma como especialista para a certificadora, né, Malcolm? Porque a gente também tem que cumprir alguns requisitos. Ótima ideia. Mas quem quer seguir como um curso de atualização, né, segue como aluno ouvinte. Excelente. Por mais que já tenha feito no passado, certamente as aulas nunca serão as mesmas, né? A gente está sempre se inventando, se inovando. Vai ter agora a reforma, que infelizmente tudo leva a crer que vai passar. Então, melhor momento impossível, né? Eu acho até que não há essa ideia de ter que vou esperar a reforma. Mas olha só, como é que você vai compreender como era antes se você não estudar? Você vai aprender o novo sem saber como era antes.
E certamente haverá milhares de pessoas ainda com direito configurado antes agora, então não tem, na minha concepção, com todo respeito a quem pensa diferente, não tem lógica alguma querer esperar, especialmente quando se tem a garantia, como é o caso do EPREV também, de que eventuais alterações serão objeto de atualizações, serão objetos de novas aulas, né, de complementos, então nenhum prejuízo, pelo contrário. Com certeza. E o pessoal basta se inscrever, faz a inscrição normal e 90 dias vai chegar o comunicado dentro da nossa plataforma online para entregar a documentação para a certificação. E a pessoa vai informar: eu quero especialização, eu quero apenas como aluno ouvinte. Então, não precisam se preocupar com isso. Foi uma forma que a gente encontrou, claro, a gente tem a certificadora que é a faculdade, a gente vai repassar para ela o valor, tudo certinho. A diferença só é que a pessoa não precisa seguir os ditames do MEC. Ela vai atuar como se fosse um curso de atualização. Excelente. Excelente iniciativa. Que bom. Ai, Malcolm, chegamos ao fim, né? Era para ser uma live de 20 minutos, mas não tem como ter o prazer da sua presença nesse programa e precisa falar em 20 minutos. Mas foi muito gostoso, foi muito bom. Queria dizer que sempre é bom te ouvir, é um aprendizado, é sempre muito legal. Eu quero agradecer em nome do IEPREV, em nome do Dr. Roberto, que você representou o IEPREV no Maranhão, um evento maravilhoso sim. Do querido Cláudio Lira, da Cacilda, querida Fernandes, minha xará, Cacilda Fernandes, meu mesmo sobrenome, e eles fizeram um evento muito bacana, né? Falaram um pouquinho de direito internacional, constitucional, e abordaram penal, previdenciário, civil, e você foi lá nos representar. Eu te agradeço muito por você ter ido em nosso lugar. Eu que agradeço até o voto de confiança, e realmente foi um evento muito bacana, tá? 5º Congresso Ibero-Americano de Direitos Humanos e Advocacia, tinha alguns palestrantes lá portugueses, então foi uma experiência ímpar, e também só tenho a lhes agradecer e contem comigo sempre. Tamo juntos. Sempre contamos, Malcolm. Você é prata da casa, eu diria que você é ouro da casa. Porque minha amiga, obrigado. Prata porque é uma máxima popular, mas você já é um ouro da casa. Coisa boa. Muito obrigado pelo carinho. Saiba que a admiração e o carinho são recíprocos. Obrigada. Então, um grande abraço para todos que estão conosco. Deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui, senão depois, Malcolm, eles puxam minha orelha. Você não tem atenção, viu? Fique atenta aí. Comigo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu esqueci de alguém. A Luciana Lima, a Inês Garavelho. A Inês estava sumida, agora que ela apareceu, ó. A Glaura Viral, a Juliana Milanês, né? Uma boa noite, todo mundo aqui já mandando um abraço. A Luciana, Dr. Roberto chegou aqui. Dr. Roberto, querido, um grande abraço. Estou com saudade dele já, porque a gente fica tempo sem se ver, né? A gente só se fala pelo telefone. Eu tenho que trazer ele para a live, viu, Malcolm? Mas não é fácil de agarrar o chefe e botar na live, não é fácil. A agenda dele é bem disputada. Mas até eu tenho que pegar senha, às vezes, para conseguir colocar ele aqui no programa, só com senha e com agendamento prévio com a Marielle lá, que cuida da agenda dele, alguns viu? meses. Estou reclamando, Roberto, que eu não consigo colocar você na live. Mas é isso. Então, eu vou agradecer. Em primeiro lugar, quem está aqui acompanhando, gostou do programa? Compartilha. Compartilha na sua timeline, compartilha na timeline de um colega, ajuda a gente a disseminar um pouco de conhecimento sobre o direito previdenciário. Esse direito tão sofrido, que atualmente tem tido tantos percalços, mas que, acima de tudo, cuida das pessoas, cuida da gente e também é um bom negócio para o advogado. Então, o direito previdenciário, ele tem aí várias frentes de atuação e vários momentos em que ele é muito querido por todos nós. Vamos agradecer o professor Malcolm mais uma vez e lembrá-los que amanhã tem mais uma live. Amanhã a gente entrevista também professora da pós, professora Gisele Canton. A gente vai falar de custeio, vamos falar um pouquinho do rural também, não tem como não comentar essa decisão de hoje, né, Malcolm? Ela também é professora de rural, a gente vai falar um pouco sobre isso. Excelente. E agradecer você que está sempre, sempre conosco e ficar à disposição também, a hora que você tiver algum tema, alguma coisa que você quer trazer, você pode me escrever que a gente com certeza vai marcar. Ótimo, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado também, minha amiga. Continuo à disposição. Muito obrigada, Malco. Pessoal, e você que está em casa, que está pensando se vai fazer a pós ou não, se decide rapidinho. As vagas presenciais estão esgotadas, agora a gente só tem o EAD, então o presencial esgotou hoje, com muita felicidade, nosso presencial está esgotado.
As aulas do EAD, elas ainda estão com as matrículas abertas, e a nossa aula magna na semana que vem, tanto para pós de regime geral como para pós de compliance, estão ainda com matrículas abertas, então você ainda pode assistir, inclusive, a aula magna gratuitamente. Então, olha que bacana, a aula magna da semana que vem, na sexta e no sábado, ela é gratuita para os 2 cursos, seja para o compliance trabalhista, seja para a aula para a nossa pós de regime geral da Previdência Social. Não perca essa oportunidade de participar. Você pode também assistir ela online. Olha que bacana, Malcolm. Pode assistir a aula inteira no online. E é uma aula gratuita, essa aula magna. Ela é um presente que o Dr. Roberto está dando para toda a população. É com o fantástico Dr. Lázaro, né? Excepcional. Dr. Lázaro. Vai ser muito, muito bacana. É uma referência nacional, uma das maiores que a gente tem, né? Sem sombra de dúvidas. E essa semana também eu vou te ligar para a gente ajustar já os horários da sua aula, viu? Agora que nós já estamos com as coisas confirmadíssimas, nós já temos que fazer esses ajustes. Malco, obrigada por tudo. Deixa eu ver aqui se alguém mais escreveu alguma coisa antes que eu passe, que o pessoal só dando boa noite, senão eu passo aqui o pessoal, depois eles puxam minha orelha, né? Tá todo mundo aqui, ó, mais uma live fantástica, orgulho de integrar a família EPREV, tô colocando ali em cima, ó, para vocês verem. Uma coisa boa. Com Robert, abração a grande doutora Maiane, os sócios do MB farão após, uau, isso sim, Maiane, gostei, senti firmeza. Olha só, o 355, meu amigo Bernardo. Roberto está se defendendo, dizendo que já fez 3 lives, eu achei pouco. Ai, deixa eu ver quem mais aqui, ó. Regina Prado, boa noite para os 6, né, Regina? A Regina, meu Deus, Regina, não posso lembrar de tudo que a gente comeu aquele dia, porque eles trazem essas coisas para a gente, sabe, Malcolm? Esses presentes que a gente ganha. A Marli Marçal com doce de leite, a Regina e a irmã dela também me dando presente. Eu fico comendo essa coisa arada, daí como é que eu vou ser magrinha? Não tem jeito. Tá difícil, né? Tá difícil resistir. Eles não facilitam. Até para educação a gente come, né? Ó, a Neide Elias dizendo que você é uma sumidade. A Clara minha amiga, gentil demais. Né? Então, todo o pessoal sempre distribuindo carinho para nós aqui e a gente sempre agradecendo. Juliana Milanes perguntando quando começa. A aula magna começa semana que vem, dia 24 e 25, e depois a gente segue com o cronograma que vai ser entregue no dia da aula magna. Pessoal, é isso. Infelizmente agora, né? Encerramos por aqui, mas amanhã a gente volta com mais um professor da pós-graduação em EPREV. Beijo grande, Malcolm. Coisa boa. Beijo, amiga. Para você, tá bom? Abraço para nós todos. Até amanhã, pessoal. Tchau.